Como o mercado de entretenimento está lidando com toda essa situação da pandemia? Quais são as inovações que eles estão trazendo para poder lidar com um novo mercado, um novo consumidor e toda essa nova situação? Eu sou Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós estamos fazendo desde o começo do mês de junho, sempre às segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. São entrevistas com pessoas de diferentes históricos, diferentes perfis, para que eles possam trazer a sua percepção, né, dentro da sua área de atuação, sobre inovação. Nós já entrevistamos, hoje deve ser a 15ª entrevista. Todas essas entrevistas que, por acaso, se você quer ver, revê-las, para quem não teve a oportunidade de assistir, vocês podem entrar no site www.horizonconsulting.com.br, procurar lá o tabzinho New Horizons, e aí você desce e você verá todos os entrevistados que já passaram por aqui, por essas entrevistas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa, né, com um perfil, com um histórico diferente, um outro mercado, que é o mercado de entretenimento. Nós já conversamos com executivos, com empresários, falamos com pessoas de processos, falamos sobre orientação financeira, nós já falamos com diferentes perfis. Hoje nós vamos falar com o Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira é CEO da Leverá Conteúdo e Negócios, consultoria especializada em desenvolvimento de projetos, captação, produção e distribuição de filmes e séries, consultor especial na área de conteúdo audiovisual. Foi Country Manager em empresas de destaque como Warner Bros., Fox, no Brasil e na Austrália, e mais recentemente da Universal Pictures. Então é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande da área de entretenimento, a área essa que a gente sabe, com essa situação toda da pandemia, está passando por mudanças significativas, né, no mercado que teve que praticamente parar, né, desde o mês de março, e agora está tentando se reinventar com novas atrações, novos conteúdos, enfim, né? Então, vamos só esperar o Marcos aqui pedir para participar. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-lo. Aqui, vamos ver aqui, adicionar. Vamos ver se a gente consegue adicioná-lo. Se não for igual da outra vez, que nós tivemos um problema de conexão por parte do... Aê, agora sim! Marcão, tudo bem, Marcos? Tudo bom, Fábio? E Você você? me ouve? Prazer estar aqui. Te Tudo bem. ouço muito bem. Você me Pra... ouve? Ah, que legal, que legal. Um prazer recebê-lo aqui no New Horizons, essa série de entrevistas nós estamos fazendo com diversos executivos, diversas diferentes pessoas, mas sempre com o mesmo olhar, né, sobre inovação. Então, enquanto a gente aqui esperava você entrar, eu já te apresentei, já falei o que você faz, o que você fez, seu histórico, que é uma pessoa que o Marcos, gente, além de ser um executivo de primeira grandeza, com conhecimento muito bom, né, em diversas áreas e nos últimos anos, mais especificamente no mercado de entretenimento, é uma pessoa que tem um senso de humor inteligentíssimo, uma pessoa muito agradável da gente conversar, trocar ideias, sejam questões profissionais, sejam questões do dia a dia. Então, Marcão, é sempre bom revê-lo e ter a oportunidade de trocar ideias com você, viu? Então, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Fábio. Eu sou seu fã e você sabe que eu sempre te admirei muito também. Então, é um prazer estar aqui, trocar uma ideia com você, com o pessoal que estiver nos acompanhando. Vai ser muito, muito interessante. Eu estou muito animado para isso. Obrigado do convite. Gostei muito. Opa, imagina, um prazer. E como a gente tem esse combinado de meia hora, a gente já entra, como falam na várzea, né, com os dois pés no peito, tá certo? Então, Certo. Marcão, você tem essa experiência nesse mercado de entretenimento já há alguns anos, né? Você é uma pessoa que se especializou nesse mercado e a gente sabe que agora a situação está um pouco complexa para vários mercados, o entretenimento é um deles, né? Como é que as empresas estão lidando? Primeiro vamos falar de uma percepção geral, né? Desde que começou esse negócio da pandemia, para a gente falar depois sobre os novos caminhos, né? Como é que está esse mercado, hein? Olha, bom, eu trabalho com entretenimento audiovisual, né? Conteúdos audiovisuais. Então, nesse ponto,
tem havido nos últimos anos, todo mundo tem acompanhado, uma grande evolução, sempre tentando conectar com o nosso tema aqui da inovação, tem Sim, havido uma grande evolução tecnológica com as mudanças de formato, vem desde lá atrás do VHS, DVD, depois o Pay TV, depois o streaming, agora o Premium VOD, o TVOD, o SVOD, tem uma série de coisas que estão em andamento. Então, o processo de evolução e, consequentemente, de inovação, ele está continuando como sempre. Havia já coisa de 2, 3 anos, mais recentemente, uma explosão maior, vamos dizer assim, da tecnologia que a Netflix trouxe, que foi do tal do streaming. Então, esse é o grande assunto que todo mundo comenta, e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando sabe bem, está acompanhando o streaming, os sim, produtos novos, as séries e tudo mais. Então, isso gerou praticamente uma revolução na forma como se entrega conteúdo audiovisual para as pessoas. Porque a partir da digitalização e do conhecimento melhor que as empresas podem ter dos hábitos e preferências do público, passou-se não só a oferecer uma gama maior de produtos, como também até a prever as necessidades. Não vou inovar nada aqui falando sobre House of Cards. Todo sim. mundo lembra do House of Cards. House of Cards, que foi o primeiro grande sucesso no streaming, ele foi feito a partir da constatação de que havia aquele gênero, aquele elenco, eram agradáveis a uma parcela da população. Foi feito o House of Cards, poder, cobiça, aquela coisa bem feita, e acabou dando muito certo. E a partir daí veio Game of Thrones e muitas coisas. Então, hoje até não só a entrega dos materiais e dos conteúdos ela é direcionada, mas até a própria produção dos conteúdos é relativamente direcionada, porque as empresas vão testando quais formatos funcionam melhor e vão entregando isso. Bom, Uhum. essa foi a primeira fase. A segunda fase foi quando as grandes empresas produtoras de conteúdo audiovisual, os estúdios, as produtoras europeias independentes, começaram a perceber que o streaming tinha uma força muito grande e de que a Netflix já estava lá na frente, porque ela praticamente criou o mercado audiovisual com base digital e ela estava lá na frente. Então, os estúdios começaram todos a se movimentar nessa direção e a criarem o que a gente chamava da guerra do streaming, que Uhum. era para estar acontecendo exatamente neste momento e que está, e que seria uma batalha com empresas como Disney, como Warner, com a HBO, com a Amazon, a Apple, briga de gigantes. Sim. Veio a pandemia, inesperadamente, e isso tudo apenas exacerbou esse lado de que as pessoas ficando em casa passaram a consumir mais, e aí o resto todo mundo está acompanhando todos os dias. Esse setor, então, tem um boom de É. 16, 18, 20% até mais de crescimento na base. Eu estava lendo todos os dias, temos notícias disso. Só no mês de junho, a Netflix aumentou a sua base de usuários em 10 milhões de pessoas. Ou Nossa. seja, 10 milhões de lares. Eles já têm 180, então agora devem estar com praticamente 190. Um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Uhum. Os grandes players estão entrando, como Disney, como Universal, como todo mundo. Na primeira de conseguir as suas assinaturas, então foi uma coisa muito bem feita. Esse setor do entretenimento audiovisual, vamos dizer assim, está entregue. Existem os setores outros que estão agora sofrendo. Por exemplo, os cinemas. Sim. Cinemas é o que a gente chama de a primeira janela, onde os produtos são lançados com grandes apoios, grandes campanhas, e desde o começo da pandemia nunca mais se pôde ir ao cinema. Até hoje não se pode, não se É. tem um cenário claro sobre a volta do cinema, quando que as pessoas vão poder voltar e tudo mais. Então, eu diria assim, existem 2 ou 3 momentos onde alguns setores estão produzindo na medida do possível, terminando os projetos, entregando e transmitindo. Outros estão no meio da produção, também com uma série de problemas por causa das regras de higiene e tudo mais. E o cinema, por exemplo, que é um exemplo clássico da paralisação total, não pode ir, não pode entrar, os shoppings estão fechados. Então, tudo isso está requerendo uma série de medidas e de pensamentos, Fábio, para poder
endereçar todas as necessidades, reendereçar o que vai se fazer, os planejamentos. Então, está um momento muito, com uma dicotomia muito grande entre alguns setores com muito boas perspectivas indo muito bem e outros setores não indo tão bem assim. Você sabe que os grandes estúdios também têm divisões de parques que estão Sim. agora começando a voltar. Então, o setor de entretenimento, vamos dizer assim, como um todo, está bem atento e algumas áreas indo muito, muito bem. De qualquer maneira, o momento atual, voltando aí no nosso tema, acho que o momento atual é um momento onde todo mundo está se repensando a forma de trabalhar, a Sim. forma de morar, a forma de viver, como vai fazer determinadas coisas. Então, provavelmente os costumes podem mudar alguma coisa, não sabemos, mas muitas práticas profissionais devem ser alteradas e isso vai exigir muita energia e muito estudo e vamos errar muito e vamos acertar. Mas está um momento, vamos dizer assim, tirando todos os problemas de saúde e econômicos, que são gravíssimos, mas um momento de extrema necessidade de criatividade, de bom senso, de inventividade para a gente ver como vai sair depois dessa fase em todos os setores, especialmente também no entretenimento audiovisual. Agora, a gente vê, né, nesse mercado, eu acho que a gente está passando por uma mudança agora nesse mercado, que é uma mudança épica, né? Desde lá de trás, quando os irmãos Lumière criaram o cinema, aí É, depois, né, você vê aí os estúdios, eu depois não trabalhava lá nessa época, hein? Vamos não, deixar você não, claro não, isso. não, não trabalhava lá, exatamente. É isso mesmo. Então eles Comecei criaram logo depois. logo na sequência já foi, né? Mas você vê, Foi, né, foi. os grandes estúdios, aí os cinemas, as redes, as grandes redes de cinema, e aí vem o digital. Então, eu acho que esse mercado, assim, os profissionais que atuavam, que atuam nesse mercado, eles não eram profissionais digitais, né? Eu acho que eles tiveram que aprender a lidar com esse mundo digital, né, Marcão? Como é que foi essa Então, mudança, hein? a, a questão da a mudança está em curso neste momento, né? Sim, Porque se sim, sim. você for ver bem, existe uma coisa que se fala muito quando se refere a cinema, que é a tal da experiência, né? É E a isso. experiência de É. você ir ao cinema é uma coisa muito bacana. Eu, pelo menos, acho que não conta, mas vou toda semana no cinema, adoro e tudo mais, mas Uhum. todo mundo, ninguém desgosta de ir ao cinema. Então, É, e o cinema vem tendo um grande avanço tecnológico sim. em projeção, em digitalização dos equipamentos, que houve alguns anos atrás, essa mudança de filme para digital, a entrega digital dos arquivos que são passados, a questão da compra online dos ingressos, as É, salas VIP, houve uma série de melhorias, vamos dizer assim, no sentido de oferecer uma experiência melhor. E hoje a experiência de ir ao cinema é uma experiência muito interessante. uhum. Do ponto de vista de você fazer um programa que você sabe que vai encontrar um lugar limpo, É, adequado, na maioria das vezes, comidas diferentes, bebidas, essa coisa toda, serviços. Agora, existe um ponto que eu acho que ainda tem um caminho que é a parte digital relativa ao consumidor, né? Ou uhum. seja, olha-se hoje, vê-se hoje o streaming, você vê uma série à noite, na manhã seguinte eles já oferecem outra parecida, É, eles te acompanham, né? Eles uhum. meio que dizem, olha, você gostou disso, veja aquilo. Então, esse é um pulo, vamos dizer, tecnológico que os cinemas têm que tentar dar. É difícil porque você tem um acesso mais restrito ao dado das pessoas, você não tem condição de acompanhar as pessoas integralmente, somente uma parte delas compra online, muita gente compra ali ao vivo na bilheteria, você não tem como procurá-los, mas as redes sociais permitem isso, as empresas que vendem É, ingressos permitem isso, os bancos de dados dos próprios distribuidores e dos exibidores permitem. Então, está em andamento, e eu faço parte disso agora, estamos trabalhando bastante nisso, esse elevação do patamar para oferecer uma estratégia digital melhor e mais próxima do consumidor para poder elevar a proatividade do cinema nesse setor. É muito interessante isso, porque o exemplo do streaming é um exemplo agressivo, eles são muito é, fortes nesse é. aspecto
Então a gente compara sempre as coisas, é muito, muito interessante. Eu imagino que os produtores, como você falou, né, que acompanham os consumidores, devem ter pensado assim: você que não entendeu o final de Game of Thrones, lhe oferecemos Dark. Você não É, entender isso. mesmo Por tudo. acaso, nós estamos vendo Dark aqui em É, casa e não estamos entendendo absolutamente nada, cada um tem uma teoria em relação a isso, sim, e você fica imaginando como é bem feito, o nível de sim. produção, Ah, ou impressionante. seja, existem produtos hoje, produções hoje maravilhosas. Você estava falando da produção, a produção é uma coisa muito poderosa, né? E muito difícil, e especialmente a produção no Brasil também, que é muito complicada, né? Existe um modelo de negócios baseado bastante em incentivos de financiamento, porque a indústria precisa ter isso, muitos países fazem, e o Brasil tem uma certa dificuldade das regras e tudo mais. Então, o setor de produção no Brasil também tem sofrido bastante, nós temos uma paralisação grande no setor de produção, e a gente espera que não só pelas restrições sanitárias e tal, mas a parte econômica também seja regularizada em breve. Estão começando a haver movimentos agora para que a produção retorne. O Brasil tem uma produção grande, uma produção forte, com talento, com linguagem próxima do brasileiro. Você vê Uhum. as séries todas que são feitas aqui, tem muita É, série muito boa, muito adequada, os filmes que já tem bastante tempo, muita coisa feita. Então, o Brasil tem uma produção muito boa uhum. mas hoje em dia também precisando de se reinventar no sentido de como vai fazer agora com essas novas regras de Uhum. distanciamento, de elenco, de produção. Uma filmagem é uma coisa muito próxima, muito fechada, não é fácil, não. Então, Não, está não é todo mundo fácil. também quebrando a cabeça para isso, Fábio. Muito, A- muito momento muito importante para eles. É. Agora, esse mercado, assim, um nível de competição que se tornou é uma coisa. Como é que assim uma produção brasileira vai competir com a produção de, assim, de um Netflix, de uma Apple, que tem, né, como você falou, assim, estudos por trás, uma quantidade de investimento de pesquisa absurdo, tá certo? Porque são produtos Certo? globais, né? Não são produtos Sim. regionais. Mas você sabe que o Brasil tem uma proximidade muito grande. Eu costumo dizer duas coisas em relação a isso. Primeiro, o Brasil tem um nível de qualidade de imagens muito alto. Hum, Se você for analisar, isso foi herança das produções da Globo, por exemplo, com alta qualidade de produção, diferente de outras TVs ao longo do mundo, mesmo na Europa, é mesmo verdade. nos Estados Unidos. O nível de iluminação, cenografia, roteiro, atuação são muito bons. Então, o Brasil tem um nível de imagens muito alto, um standard de imagem muito alto. Então, nós temos uma condição de produzir muito bem. A concorrência, vamos dizer assim, ela vem desses produtos globais, mas o Brasil tem uma posição forte localmente. Só para te dar um exemplo, não sei se muita gente sabe, o último filme do Paulo Gustavo, E Amanhã Uhum. é uma Peça 3, fez uma bilheteria de 180 milhões de reais. Isso é um dado público que todo mundo pode saber. 180 milhões de reais, ele está entre os três ou quatro ou cinco maiores filmes de todos os tempos. Ou Uhum. seja, o Paulo Gustavo, que é um gênio, entrega um produto no momento certo, com a linguagem certa, e faz uma bilheteria monstruosa. Então, o Brasil tem uma preferência. Então, existem vários produtos assim, farofeiros, são Sim. coisas que são típicas do Brasil, Aham. que são muito interessantes e conquistam, chegam junto com o consumidor. Então, tem esse segmento também de 15% do mercado, que é o mercado brasileiro, que é Uhum. muito importante e tem um estándar alto. Ainda não viaja muito, mas Aham. vai Aham. crescendo e faz bons números aqui no Brasil, em Sim, cima da sim. concorrência forte americana e europeia e É, asiática. claro. E você vê mercado, falando aqui da América do Sul, né? O mercado de produção argentino, que é um mercado pujante, né? Você tem aí conteúdos, né, argentinos muito bons, não é? Por ser um país, assim, A muito menor que o Argentina, Brasil. eu pelo menos adoro os filmes argentinos, as produções argentinas, eles têm É, eu uma também. crueza,
Eles têm É, uma crueza, todo mundo a gente brinca, né? Eles sabem retratar bem o espírito do argentino, que eu pessoalmente adoro, aquela coisa sim. cruel, né? Nada é fácil, nada é uma Não, coisa não assim, é. não tem alegria, né? Tudo é triste, mas tem uma beleza de roteiro, Sim, da sim. narrativa, né? É, Eu tenho uma inveja danada da produção argentina, pois porque, é. verdade, eles são bons. Você Eles são vê, nós bons. também, nós num Sim, outro nível, mas argentino é fogo, né? Eles é têm fogo. uma filmografia maravilhosa, todo mundo respeita, né? Mesmo fora dos filmes do Darín e da turma toda lá do Sim, sim, Campanella, sim. É. eles têm uma linha muito importante. O México também, com aqueles três diretores que tem, né? Inarritu, a turma toda lá, os três super diretores que tem no É, sim. México, né? É. O México tem diretores espetaculares que fazem filmes em Hollywood maravilhosos. O Brasil tem também grandes talentos, Sim, Padilha, essa turma toda é, que pulou, né? Saiu sim. do Brasil, mas nós ainda temos grande potencial. Nós vamos chegar lá, vai Não, dar não. certo. É um mercado que desenvolve bem. E aí você estava falando uma coisa interessante, que é a parte de inovação para o consumidor, né? Nós somos de uma geração, né, Marcão, que a gente ia no cinema, tinha que comprar na hora, e aí você ia comprar, a moça da bilheteria falou assim, ó, tem lugar, na cadeira acabou, só no chão. E a gente assistia. Quem é mais novo não sabe o que está falando. O Brasil era um país tosco, era tosco. Então você Eu não comprava vou ingresso falar. para assistir no chão. Eu Se não vou desse falar uma. os filmes que eu assisti sentado no chão que vai pegar mal, mas Vai foram pegar mal. muitos e muito antigos também, então não é Muito legal. tempo. Mas só, assim, era normal vender ingresso para assistir no chão. Era Sim, assim, sim, não é? Se desse um sim. incêndio, morria todo mundo, né? Assim, era É, normal. Você não tinha como comprar antes, o né? cinema tinha que explorar, como tem até hoje, tem que explorar aquele momento que as pessoas estão indo. Então o Sim, cara vendia. E o que você vai fazer? Você abriu a porta, entrou todo mundo, vamos colocar para dentro. é. Mas houve vários avanços nessa parte do próprio conforto, da comodidade das Nossa. pessoas. Sim, então não tem mais o circuito segunda linha. Lembra que a gente via, se você perdesse o filme no determinado circuito, você ia andando e acabava vendo o filme lá em Jundiaí, mas acabava vendo e Isso. tal. Isso não tem mais, não tem mais também. Agora os ciclos são mais curtos e todo Mas mundo bem. vem e volta. É, é. Agora, eu acho o seguinte, Fábio, voltando aqui para o nosso tema, queria entrar nisso para deixar um ponto já, desde já. A inovação como acontece no setor do entretenimento, ou como acontece no setor de medicina, ou como acontece em qualquer outro setor que nós, por exemplo, já trabalhamos com outras áreas, você e eu e outros, ela é um fator perene, vamos dizer assim. Ela é um fator que sempre existe, baseado em alguns conceitos muito básicos. Então, como que eu faço? A inovação está na moda, falar de inovação, mas a inovação é o resultado de você conhecer o teu produto, de Uhum, você conhecer a sua categoria, de você uhum, conhecer os seus concorrentes, de uhum, você uhum. definir claramente que tipo de categoria de produto e serviço você faz parte. Sim. Se você é um, 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 um táxi, você faz parte de transporte de pessoas. Uhum, E aí uhum. vem os Ubers da vida. Então, se você tem um restaurante, você faz parte da cadeia de alimentação. Então, entrega com delivery, faça, ou seja, as formas como você vai inovar o seu negócio, elas dependem muito de você entender e conhecer o seu consumidor, o que ele espera e como você pode oferecer melhores produtos e serviços, encantá-lo melhor. Então, Uhum. a dica que eu dou já desde já é o seguinte: conheça profundamente o seu produto, estude bastante a sua categoria, converse muito sobre o que você faz, pense bastante sobre isso e naturalmente você vai encontrar alternativas. Converse com pessoas especializadas que vão fazer você pensar de outra maneira. Então Uhum. a ideia é tenta, arrisque, inove. Pensa como que eu posso fazer determinada, como é que eu entrego o meu produto, o meu serviço de outra forma, Uhum. como que eu melhoro esta prática, como que eu diminuo aquele problema que eu tenho.
Porque essa é a base de tudo, é você entender o que você faz e o que você entrega para o teu consumidor. Então, Uhum. isso funciona em qualquer categoria, Sim. nas mais tecnológicas e nas menos tecnológicas, mas em todas elas funciona mais ou menos do mesmo jeito. Uhum. É, porque é engraçado, porque assim, você está num segmento que o produto assim, é hiper importante, né? Então você tem um bom produto, né? Fruto da criatividade, da inventividade do ser humano, né? E assim, times e um exército que está por trás de qualquer produção, mas assim, não dá para negligenciar a experiência do cliente, né? Então, assim, um bom Não. produto onde o cliente é maltratado, quer dizer, não funciona também, tá certo? Você tem Pois é, que, pois é. né? E o que está acontecendo fora do Brasil, Marcão, nessa situação toda? Você tem visto alguma coisa diferente, alguma coisa nova que estão fazendo? O Brasil está literalmente dentro desse contexto de grande inovação tecnológica aqui presente. Nós temos ainda uma banda larga É, ok, razoável, é, mas já está atendendo aí a demanda, vamos dizer assim, né? Mas é praticamente a mesma situação ocorre em todo lugar. Nós temos alguns cenários diferentes. Estados Unidos, por exemplo, que é o grande líder de produção, sim. consumo desse tipo de produto, não entra e sai de pandemia, abre e fecha, então Uhum, ainda as coisas estão um pouco instáveis e se espera que se resolva em breve, mas a streaming bombando, cinemas sim, fechados, os parques fechados, a turma, é, produção voltando agora muito lentamente. A Europa está com uma situação um pouquinho mais favorável, que está tudo voltando, por causa até do turismo e do verão, então é, está todo mundo tentando ver o que consegue fazer. A gente tem uma imagem assim um pouco mais branda da Europa, que aparentemente estão atravessando esse período de uma forma um pouco melhor, também com streaming muito forte, mas já cinemas voltando, parques reabrindo. E tem a Ásia, né? A Ásia é um animal diferente, porque tem a China no meio, que é um sim. grande, maravilhoso mercado, e a Uhum. China tem umas regras mais claras, ou seja, os cinemas na China vão reabrir agora, só Ah, pode entrar 35% da capacidade, não pode comer, consumir comida dentro do cinema, tem que ser no lobby. E lá é tudo mais fácil, porque a população aceita, encara como é. E como é um mercado muito grande, está todo mundo olhando. Se a China abrir, é. muita coisa do mundo inteiro vai ter que abrir. Então, se tem até como consideração de que pode abrir o mercado chinês e europeu e não Uhum. abrir o mercado americano. Então, Por haveria exemplo. estreias, por exemplo, Mulan, que é um Ah, filme baseado numa heroína, numa personagem chinesa, poderia, por absurdo, abrir na China e não abrir nos Estados Unidos. Mas tá, gente. isso tudo ainda está em cima da mesa para discutir. O Brasil Sim. está na mesma situação praticamente de todos neste momento. Agora, acredito eu que seja assim, um país que evoluiu muito, eu não estou falando da qualidade, né? Mas de produção foi a Índia, né? Com Sim, Bollywood, a Índia sim, produz sim, muito, né? sim, produz muito. A Índia produz 800 filmes ou mais por ano. Nossa E Senhora. você ter uma ideia, fora da Índia, são produzidos 2.500 filmes por ano, todo mundo junto. E a Índia, só a Índia sozinha produz 800 filmes. Então a Nossa. Índia tem eles têm uma volúpia, uma forma, um sistema de produção muito forte, muito cultural, que para eles mesmos, né, uma Sim. indústria local, É. assim como Coreia também tem uma indústria local muito forte, Japão também tem, Hum. a Europa toda, a Espanha, todo mundo, mas Coreia chama muito atenção e a Índia chama muito atenção. E eles continuam naquele processo, não mudou. Não viajam muito também os filmes, a gente vê um ou outro, É os verdade. filmes É. estrangeiros entram lá relativamente também, mas fazem bom dinheiro, mas não é um expoente mundial. Eles são bem arraigados na sua própria cultura. Isso é notável, é muito interessante de ver como que a Índia lida com essas coisas, mesmo sendo um país com uma parcela da população muito cosmopolita, com boa Sim, educação, sim, tudo verdade. mais, né? Eles É. são fortes, né? E a Estão em gente todo vê lugar. na Netflix, né, coisa que nós não tínhamos contato, o que tem de série, de filme espanhol,
coreano, é impressionante, né? Francês, Esse é outro, iraniano. a chamada cauda longa, né, Fábio? Exato, então. Sempre vai ter alguém que quer ver alguma coisa de algum lugar, né? E não precisa ser É. só naquele mainstream. Essa situação atual está nos ensinando isso. Todo mundo Uhum, produz conteúdo interessante. sim, O Dark, que você acabou de falar, é um alemão. produto alemão, né? É, E é. brilhante, né? Maravilhoso, né? Opa, Assim como há outros. sim, Parasita, que é um filme coreano, que parasita. todo mundo viu que é um escândalo de bom, né? É, é, Maravilhoso. é. Eu acho que essa é uma tendência de a gente ter um sabor de outras culturas mais standard, todo mundo vendo, e é uma chance para o mercado brasileiro também expandir, levar produtos para fora. O mundo vai se tornar mais, interagir mais em termos de produções, né? Tudo vai Uhum, valer a partir de agora, eu acho. é, Muito é. interessante. Sim, sim, sim. Agora, esse mercado, claro, né? A gente está falando de produções de audiovisual. Agora, ele tem um potencial, se a gente considera que de um produto, né, audiovisual, você pode expandir para de um filme virar uma série, virar um local de venda de produtos, Produtos licenciados, muito importante produtos o licenciamento. licenciados. Quer dizer, a Sim, gente sim. está, imagino eu, nesse mercado, a gente está começando a engatinhar no potencial que para fazer dinheiro, né? Porque É, uma série é. que explode, assim, você poderia ter vendido muita coisa além do produto, tá certo? Isso veio muito forte com a Marvel, né? Que a Marvel, há Então, alguns anos a Disney já vinha fazendo isso sim, e estrategicamente comprou a Marvel, comprou a Star Wars. Eles compraram mitologia, né? Então a sim, mitologia é uma coisa muito séria, porque ela tem vários desdobramentos. Os produtos da Star Wars, que agora vem série, animação, o é, licenciamento. A Marvel tem. Outro dia estava lendo que compraram uma library do Stan Lee, o criador dos Marvel. sim, sim. Ele tinha mais de 100 personagens fora da Marvel. Aquele cara Nossa, não era o cara, fácil. é, Então, e ele tem uma empresa que é Stan Lee Productions, uma coisa do ah, Stan Lee, que ele tem 100 personagens. Ele já morreu, mas a empresa sim, sim. tem 100 personagens que vão ser explorados. Homem isso, mulher aquilo. Ele Ah, tem é, opa. muito É, bacana. Então, isso é mitologia e que gera as cadeias, programas de TV, sim, séries. É muito interessante. Se você tem uma posição estratégica forte com é. a marca bem estruturada, ela permite que você faça todo o Um, desenvolvimento é de extensões, essa coisa toda, como em outros mercados. Né? infinito, é verdade. Pô, Marcão, muito legal, viu? A gente, só para ficar dentro do nosso combinado aqui de meia hora, para não Já incomodar o passou? entrevistado, já Opa, acabou. É, que e as pena. pessoas. É, a gente não quer abusar muito do seu tempo, mas você fica super convidado para voltar aqui quando você quiser, porque você está numa área que eu sempre falo, né? Tudo é legal, né? Tá certo? Mas você vender assim, sonho, escapismo, você está né, numa fantasia. É uma coisa que não importa a situação, não importa a tecnologia, o ser humano sempre estará ligado a esse tipo de conteúdo, né? Eu estava uma vez numa convenção, acho que foi em Las Vegas, e estava um monte de gente fechada na sala, 2, 3 dias, aquela loucura de estratégia, disso e daquilo. Aí um dia o presidente da empresa entrou e fechou a porta assim e falou assim: Nós estamos aqui. Isso estou falando com todo respeito, obviamente. Mas ele disse assim: nós estamos aqui fechados, trabalhando feito loucos, vendendo, falando de filme, de posicionamento. Tem aqui do lado uma convenção de produtores de limpador de para-brisa. Ou seja, nós estamos bem de categoria de produto, né? Nós podíamos estar 3 dias falando de limpador de para-brisa e nós estamos falando de filme, não sei o quê. Então, toda categoria tem os seus desafios, os seus Claro, perrengues e as suas alegrias, né? Então, e os filmes é uma coisa geral, todo mundo conversa, né? Nas todo mundo. festas, é muito interessante. Então, Pô, é aí que a gente está. é É um muito. prazer estar com você, viu, Fábio? Quero te agradecer o convite, desejar boa sorte aí na tua série de eventos, muito interessante. Você é um cara criativo e a inovação tem sempre que estar presente, então conta comigo com o que você precisar, vai ser um prazer estar sempre aí com você, tá bom?
Muito legal, muito legal. E na próxima quarta-feira dessa semana aqui, nós vamos entrevistar Istvan Vessel, da Carnes Vessel. Ele que criou a marca do zero, né? Com inovação, conhecimento. A história dele, não só a história do produto da marca, mas a história de vida dele é uma coisa impressionante, é lindo de ver. Então, super convidado a assistir também, Marcão. Boa praça, hein? O Istvan, eu escutava ele na rádio, ele é um Da cara Bandeirantes. bacana. Tá vendo? É. Eu escutava os programas dele, eu não sei se tem mais agora, mas eu Tem, sabia porque continua. eu gosto muito. É, né? E Continua na ele Band é um cara News. boa praça, conhece muito, Muito. agradável, Sim, boa sim, sim. conversa. É Vamos verdade, é aí na verdade. quarta-feira, vamos estar aí. Legal. 6h30, aqui mesmo. Tá Um bom. abraço para você, gente. Obrigado, Marcão. Fica com Deus, se cuide e muito Você obrigado, também, viu? Fábio. Obrigado você. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.